Então vamos lá, meu povo. Neoplasia maligna agora com incenso. Quero ver qual a diferença aí que vocês vão sentir. É rinite. Todo mundo... Às vezes eu boto tanto incenso que ataca a minha rinite. Eu tenho que tomar até antialérgico. Qualquer coisa eu tenho antialérgico na bolsa. Não, meu vizinho uma vez deixou uma cartinha lá embaixo de casa. Um domingo eu tava lá fazendo faxina, estudando, eu botei meus mantras. Queimei, sei lá, uns 30 incensos. Aí, beleza. Aí quando eu chego no dia seguinte, tinha uma cartinha embaixo da porta. Ai, meu Deus, vão reclamar dos cachorros de novo. Aí tava o cara falando assim, vim aqui agradecer a seleção musical do domingo e o cheiro da sua casa. Você é budista? Você já leu interessado. Todo mundo falou isso, eu nem sei quem ele é. Claro, ele tá vindo para São Paulo, dia 22 e 23 de setembro. Vai ter um curso em São Paulo. Ele deu a deixa. Não, eu fui gentil, eu botei uma caixinha de incenso lá no negócio dele. Não, gente, não sei nem quem é. Aí agora ele botou um outro recado lá embaixo. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu... Ih, tá pegando fogo aqui na parede. Falei, o que eu tô fazendo agora dessa vez? Mas não, era pra ele dizer que a casa dele tava em obra e tava caindo poeira na minha janela. Aqui vai dar uma queimada. Pronto. Agora sim. Agora foi. Bom, então vamos lá. Neoplasia maligna. Então, neoplasia maligna é o que a gente chama popularmente de câncer, né? Então, a gente já sabe que o câncer, ele é uma proliferação desordenada de células, né? Então, a gente sabe que são células que proliferam, que não têm função nenhuma, que vão tomando o espaço das outras células que têm função e que podem cair na corrente sanguínea ou linfática e irem causar tumores à distância, que é o que a gente chama de metástase. Então a gente viu que as neoplasias benignas, o nome delas é sempre o tipo de célula mais o sufixo -oma, né? Já as neoplasias malignas, o nome delas é sempre dado de acordo com a linhagem. Então, se é de linhagem epitelial, são os carcinomas. Se é de linhagem mesenquimal, são os sarcomas. Então, mesenquimal é tudo aquilo que está no conjuntivo, né? Então, fibroblasto, vaso sanguíneo, vaso linfático, osso, músculo, né? Gordura, tudo isso são os sarcomas. Então, o nome primário é sempre a linhagem, e aí, quando a gente sabe o tipo de célula, a gente acrescenta o sobrenome, né? Então, adenocarcinoma, carcinoma de células basais, linfangiosarcoma, osteosarcoma. Então, o primário é sempre carcinoma ou sarcoma, e aí a gente associa também o tipo de célula para dar aí o sobrenome da nossa lesão. Então, a gente já sabe que as neoplasias, elas são, na verdade, uma desregulação do ciclo celular, né? Então, como é que funciona o ciclo celular? Então, normalmente, a célula-mãe dá origem a uma célula-filha. Essa célula-filha, ela começa, então, a sua trajetória no ciclo. Durante a trajetória no ciclo, ela vai começar a desenvolver várias características e funções, né? Então, ela começa a transcrever RNA, produzir proteínas. Então, ela entra no que a gente chama de via de diferenciação. O que é isso? É a via de amadurecimento da célula, né? Quando ela começa a crescer, recuperar volume e começar a se comprometer com uma função. Então, normalmente a célula entra no ciclo, começa a se diferenciar e ela sai uma célula, então, terminalmente adulta com a sua função. O que acontece com as neoplasias malignas? A célula simplesmente não responde mais às checagens do ciclo e ela começa a ciclar indefinidamente sem ir para a via de diferenciação. Por isso que ela não tem função. Ela fica só ali proliferando e não transcreve nada e não adquire função e não faz nada a não ser proliferar. Então ela fica ciclando ali indefinidamente e dando origem a várias células filhas ali muito mais rápidas. Quando a gente fala de neoplasia maligna em boca, a gente está falando quase que exclusivamente de carcinomas, ou seja,
tumores de células epiteliais, né? Então, 99% das lesões malignas que acontecem em boca são do tipo carcinoma. Então, o processo mais importante para a gente entender aí, em termos de oncogênese, é o processo da carcinogênese, ou seja, o processo que a gente tem da transformação dos carcinomas. É muito bom dar aula, porque tem cada coisa que acontece fabulosa, né? Eu sempre falo, às vezes quando eu estou dando aula de amelogênese imperfeita, aí eu sempre falo, né? Fazer esmalte é igual fazer chocolate. Eu já dei essa aula pra vocês, não é? Igual fazer chocolate, né? Você derrete, coloca na forma, aí vai pra geladeira, vai não sei o quê. Aí uma vez eu tava dando essa aula e chegou uma aluna atrasada, assim, né? Aí tá lá a forma de chocolate, aí você põe em banho-maria, a menina ficou assim, ó, olhando sem entender nada. Aí eu falei assim, o odonto dela, eu falei, é aqui mesmo, não é culinária não, fica tranquila, a gente tá fazendo esmalte. Aí a outra entra, tô cheio de incenso aqui, cada hora é um negócio. Então, o que acontece? As células epiteliais, elas são células, primeiro, que proliferam muito, e segundo, células epiteliais são células de revestimento, né? Células de proteção, ou seja, células que são afetadas por vários estímulos externos, tipo radiação, exposição a cigarro. Então, a gente tem, na verdade, como consciência, a gente sabe que uma célula fica maluca e para de responder aos estímulos do ciclo quando ela adquire de 16 a 18 mutações. Então, ela adquire 16, 18 mutações, ela fica maluca, não para mais nos controles de parada do ciclo, não vai para a via de diferenciação e fica ciclando ali indefinidamente. Da onde vem esses 16, 18 erros? Então, esses 16, 18 erros, é claro que a gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, né? Então, são vários fatores, podendo somar mais um errinho aí nesses 16, 18. Então, esses 16, 18 erros, eles podem vir inicialmente do próprio processo de replicação celular, ou seja, inerentes ao ciclo. Então, durante o processo ali de replicação, a gente pode ter uma mutação da célula, né? Só que, normalmente, quando a célula sofre uma mutação no ciclo, existem os mecanismos de checagem. A célula é parada, o DNA é checado. Se ele tem algum erro, aquele erro é corrigido e a célula volta para o ciclo. Se aquele erro não puder ser corrigido, a célula é morta, né, por apoptose. Então vejam que esses 16, 18 erros não são simplesmente ter o erro, é ter o erro, não ser corrigido e escapar da morte celular. Então não é simplesmente ter o erro, não ser corrigido e escapar da morte celular. Agora, que erros a gente é capaz de corrigir? Quantas vezes a gente corrige um determinado erro? Essa é a informação que vem no nosso repertório genético. Por isso que existe a história familiar do câncer. Se você tem casos de câncer de mama, provavelmente você corrige menos vezes ou menos os erros que dão câncer de mama. Agora, esses erros podem ser internos ou podem ser externos. Por exemplo, os erros causados pelo cigarro. O princípio é o mesmo. Quantas vezes você corrige os erros do cigarro? Que erros do cigarro você corrige? Isso também vem no seu repertório genético. Então, você pode ter um indivíduo que fuma 5 maços de cigarro por dia e não vai ter câncer de boca, e um cara que o vizinho é fumante, ele é fumante passivo e ele vai ter câncer de boca. Então, essa questão do quantas vezes você corrige, né, e que erros você corrige, isso vem do seu repertório genético. Que não quer dizer que você não possa ser o primeiro azarado da sua família a desenvolver aquele tipo de mutação e passar aquilo ali adiante, né? Então, a partir do momento em que a célula, então, adquire lá o 16º, 17º erro, ela fica maluca, passa para o lado negro da força e começa lá a proliferar indeterminadamente. E aí que a gente tem o câncer propriamente dito, né? Então, quando a gente pensa em carcinomas, a gente sabe que para o indivíduo desenvolver 16 a 18 erros que não foram corrigidos e que a célula não foi morta, a gente precisa de quê para isso? Tempo, né? Então, os carcinomas são mais comuns em indivíduos mais velhos, né? Por que Jesus Cristo não teve câncer? Porque ele morreu com 33 anos. Se ele tivesse vivido um pouco mais, talvez ele tivesse tido câncer, né? Então, por isso que o número de carcinomas está aumentando, porque a expectativa de vida da população está aumentando. Agora, por outro lado, se a gente tem um jovem que desenvolve carcinoma, vocês acham que vai ser um tumor mais grave ou menos grave que o de um idoso? Acho
grave, né? Se rapidinho já chegou ali em 16, 18 erros, tende a ser muito mais grave. Então, dentro ali do nosso câncer, a gente tem duas populações de célula. As células que são o motor do tumor, ou seja, o câncer propriamente dito, que são aquelas células que estão ali proliferando, e as células normais que estão ali, né? Que são as células em diferenciação. Então, a gente sempre classifica os tumores de acordo com o setor em diferenciação. Então, se o tumor tem uma proliferação muito grande e uma diferenciação pequena, vocês acham que isso é bom ou ruim para o paciente? Muita proliferação e pouca diferenciação. Bom ou ruim para o paciente? Ruim, né? Então, são os tumores que a gente chama de pouco diferenciado. Quando a gente tem pouca proliferação e muita diferenciação, é bom ou ruim para o paciente? Bom, né? Então, são os tumores bem diferenciados. Então, lembrem-se sempre, esse termo diferenciado quer dizer o quê? Adulto normal. Então, se está bem diferenciado, está bem próximo do normal. Se está pouco diferenciado, está muito distante do normal. Então, a maioria das nossas lesões de boca são moderadamente diferenciadas. Tem um equilíbrio ali entre o setor em proliferação e o setor em diferenciação. Então, algumas definições importantes. A primeira, lesão pré-maligna, lesão cancerizável, lesão malignizável, pré-câncer, qualquer coisa nessa linha. Então, é uma lesão, ou seja, é uma alteração. Acho que eu vou abrir a porta, né? Que daqui a pouco a gente tá morrendo aqui. Que esse incenso é bom mesmo. Bom, aí, esse povo tá sentindo lá da Índia o incenso. Tão forte que o negócio é. Então, o que a gente vai ver? Que essa lesão, ela é uma lesão, ou seja, eu vejo a alteração do tecido clinicamente. E aquela área onde o paciente tem a lesão é a área onde a gente tem maior chance de transformação maligna, o que não quer dizer que vá se transformar em câncer. Então, por exemplo, a leucoplasia. O potencial de transformação maligna da leuco é de 4%. Então, vejam que é baixo, só 4% vão se transformar em câncer. Mas a lesão pré-maligna, ela é a lesão. Então, se eu vejo lá que o paciente tem uma leucoplasia no soalho, qual é a região que ele tem maior chance de ter câncer de boca? No soalho, né? O que não quer dizer que ele vá ter. Já o conceito de condição pré-maligna, condição cancerizável, malignizável ou pré-câncer, a condição, ela é um hábito do indivíduo ou uma doença sistêmica que, independente de causar lesão ou não, já predispõe o paciente a um risco aumentado de câncer. Então, um jeito muito fácil da gente entender condição cancerizável é pensar no cigarro. O cigarro é uma condição cancerizável. Por quê? Se o paciente fuma, ele tem chance de desenvolver câncer aonde? Na boca, no pulmão, né, na laringe, na traqueia, em uma porção de lugares. Então, independente do paciente que fuma ter leucoplasia ou não, ele já tem um risco aumentado de desenvolver câncer. Agora, se o meu paciente fumante tem uma leucoplasia no soalho, aonde ele tem mais chance de desenvolver câncer? No soalho. Então, às vezes, as condições geram lesões. Mas mesmo que as condições não causem lesões, elas já predispõem o paciente a um risco de câncer, beleza? Potencial de transformação maligna. Então, é essa chance de uma determinada lesão ou condição se transformar em câncer, né? Então, a leuco, por exemplo, 4% das lesões se transformam em câncer. Risco relativo. O risco relativo é uma medida epidemiológica, na verdade, é uma razão que fala de um paciente submetido a um fator de risco de desenvolver câncer de boca. Então, por exemplo, o risco relativo do cigarro é 2 a 3 vezes para o câncer de boca, ou seja, o indivíduo que fuma, ele tem 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver câncer de boca. Já se ele usar o cigarro com o álcool, a chance, o risco relativo já é de 15 vezes, né? Então, esse uso sinérgico potencializa muito a coisa. E aí tem os iluminados que falam, não, eu só fumo quando eu bebo. Magnífico. Cancerização de campo. Então, esse aí é um conceito muito interessante de câncer, que é o seguinte. Vamos supor que o João lá do caminhão tenha desenvolvido um câncer no soalho. Hoje eu tô com o soalho na cabeça. No soalho,
e não na borda lateral posterior de língua. Aí ele teve lá o câncer no soalho. Por que ele teve o câncer no soalho e não teve o câncer na língua? Por algum motivo, ou o soalho foi mais agredido pelos carcinógenos, ou o soalho foi menos resistente a essas agressões, né? Então, por algum motivo foi o soalho e não a língua. Quando ele for tratar aquele câncer, ele vai fazer lá a cirurgia, vai remover a lesão, o soalho vai continuar sendo soalho. Vai continuar sendo mais agredido ou menos resistente. O que isso quer dizer? Que para câncer é diferente do raio. Não tem a história de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Para o câncer é o contrário. A chance do paciente ter um segundo câncer igual ao primeiro é maior na área onde ele teve o primeiro. Então, normalmente a gente fica sempre acompanhando o paciente ali naquela localização para ver se vai ter uma recidiva. Então, sem dúvida nenhuma, uma das coisas aí que a gente mais bate na tecla de câncer de boca é com relação ao cigarro, né? Então, o cigarro, ele é capaz de lesar diretamente o DNA e ele pode colocar mais uma ali naquela fila dos 16, 18 erros. É claro, gente, que é aquilo que eu falei, né? Vai ter gente que vai fumar a vida inteira e não vai ter nada. O princípio aqui do cigarro é o mesmo princípio do açúcar para cárie, né, que também é multifatorial. É a única coisa que a gente mais ou menos tem controle. Então, por isso que a gente fica muito no pé aí nesse negócio do cigarro, né? E realmente o cigarro ele tem um potencial de transformação maligna muito grande. E o que a gente tem entendido hoje é que são os mais diversos tipos de cigarro, né? Então, um tempo atrás eu fui dar uma entrevista sobre câncer de boca e aí quando eu estava lá no camarim, a repórter chegou lá para perguntar umas coisas, já meio que combinar como é que ia ser a entrevista e tal. E aí ela falou assim, eu vi que o cigarro ele é importante, né, para o câncer de boca e tal. Mas é a maconha? Maconha não, né, porque a maconha é natural. Aí eu falei, então, a morte também é natural, né? Tipo, a única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que a gente vai morrer, né? A gente não sabe se a gente vai passar no concurso, se a gente vai casar, se a gente vai ter filho, mas que a gente vai morrer, a gente vai, né? Super natural. Então, o que a gente tem visto é que, hoje em dia, parece que o cigarro de maconha, um cigarro de maconha é igual a 10 cigarros convencionais. E até aquela xixa, né? Tem um outro nome aqui, narguilé. Até aquela xixa, ela pode também causar câncer de boca, né? Então, são diversos tipos aí de fumo que podem causar. Álcool. Então, até hoje não tem nada comprovado que o álcool sozinho ele seja capaz de causar câncer de boca. Qual é o problema do álcool? Existem 2 problemas do álcool. O primeiro, potencializando os outros carcinógenos, né? Porque o álcool, ele abre a mucosa. Então, se um indivíduo usa o álcool e fuma, o cigarro vai agredir muito mais porque aumenta a permeabilidade da mucosa. O outro problema é o alcoolismo mesmo, né? Aqueles indivíduos que 6 horas da manhã você não sabe se já ou se ainda estão completamente bêbados. E esse povo, normalmente, a pessoa que é alcoolista mesmo pesada, ela geralmente não come, né? Ela só bebe. E isso vai gerando, a desnutrição vai gerando uma imunossupressão importante, e é justamente a imunossupressão que aumenta a chance de transformação maligna, assim como a imunossupressão na AIDS, por exemplo, né? Então, a imunossupressão pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer. Radiação. Aqui pra gente o mais importante é a exposição solar, né? Então a radiação é capaz de lesar o DNA e obviamente o sol tem o potencial de desenvolver diversos tipos de câncer, não só o de lábio inferior, como também o de pele. Deficiência de ferro a gente vai falar daqui a pouquinho. Vírus. Então a gente sabe que os vírus são capazes de lesar o DNA, de se acoplar ao DNA e causar transformação maligna. Embora a lesão que a gente chama popularmente de câncer de boca, que é o carcinoma de células escamosas, ele não seja causado por vírus, existem outros cânceres que acontecem dentro da boca que são causados por vírus, como o linfoma de Burkitt, que é o EBV, como o sarcoma de Kaposi, que é o HHV8. Então, embora não seja o popular câncer de boca, existem outros cânceres associados a vírus que podem causar lesão dentro de boca.
Dentro desse conceito aí de condição cancerizável, existe uma doença chamada síndrome de Plummer-Vinson, ou síndrome de Patterson-Kelly, ou disfagia sideropênica. Então, é uma condição hereditária, na verdade, que acomete mais mulheres na região do Mediterrâneo. E essas mulheres, elas apresentam uma anemia ferropriva crônica, né? E toda anemia não corrigida, crônica, ela aumenta o risco de transformação maligna. Por quê? Quando o indivíduo tem uma anemia, que falta oxigênio, né, que falta energia, o corpo costuma responder economizando, diminuindo a replicação de célula epitelial e de formação de célula imunológica. Então, mexe com duas coisas que são importantes para a formação de carcinoma, que é a replicação epitelial e a resposta imunológica. Então, por isso, anemias crônicas não corrigidas aumentam o risco de transformação maligna. Então, a síndrome de Plummer-Vinson, ela é uma condição cancerizável onde as mulheres que não corrigem essa anemia, elas têm de 5 a 50% mais chance de desenvolver câncer no trato aerodigestivo. Então, é claro que elas têm todos os sintomas de anemia, né? Palidez das mucosas, respiração ofegante, queilite angular, glossite, a unha em forma de colher, mas o mais importante é justamente essa condição cancerizável, então o risco de desenvolver câncer. Agora a gente vai entrar aí nas lesões pré-malignas, né, que obviamente são muito mais comuns do que a síndrome de Plummer-Vinson. Então, a lesão pré-maligna mais comum que a gente tem é a leucoplasia. Então, 85% das lesões pré-malignas são do tipo leucoplasia. Então, pela classificação da OMS, o que é a leucoplasia? A leucoplasia é uma mancha, placa, elevação, verruga, qualquer inferno branco que não pode ser classificado clínica e histologicamente como nenhuma outra doença. O que isso quer dizer? Que a leucoplasia é um diagnóstico de exclusão. Para eu dizer que uma lesão branca é leucoplasia, eu tenho que ter certeza de que não é candidíase, não é líquen plano, não é ceratose friccional. Então eu tenho que excluir todas as possibilidades brancas para dizer que aquilo ali é uma leucoplasia. Então as leucoplasias, elas são mais comuns em homens, normalmente homens por volta dos 40, 50 anos. As leucoplasias são mais comuns em indivíduos fumantes, né? Mas, por outro lado, as leucoplasias, e isso é uma coisa que tem caído muito em concurso ultimamente, as leucoplasias, elas são mais graves e têm um potencial de proliferação, de transformação maligna maior em indivíduos não fumantes. Por quê? Claro que não é para você falar para o não fumante passar a fumar, né? Porque já era. Mas por que vocês acham que em não fumante tem maior potencial de transformação maligna? O fumo é um dos maiores agressores que a gente tem, né? Se ele desenvolveu lesão ali sem o fumo, é porque tem alguma coisa muito ruim ali por baixo causando aquelas transformações, né? Então isso faz com que o potencial de transformação maligna dessas lesões seja mais rápido, né? E também mais frequente. Então lábio, mucosa jugal, gengiva são as áreas mais comuns da leucoplasia. Mas, por outro lado, as áreas que trazem maior preocupação para a gente nas leucos são as áreas onde a gente tem maior incidência de câncer de boca, né? Então, borda lateral posterior de língua, soalho, são áreas que trazem preocupação para a gente porque costumam ter um potencial de transformação maligno maior. Então, aqui, olha lá, pelos dentes a gente vê paciente claramente fumante, né? Agora, já áreas de dorso de língua, fundo de vestíbulo, já são áreas com menos preocupação, né? Dificilmente a gente tem câncer nessa localização. Bom, preste atenção aqui que eu vou explicar até o final nessa figura aqui. Então, primeira coisa, a gente sabe que toda lesão que é branca só é branca porque tem excesso de ceratina, né? Então a gente não precisa fazer biópsia de leucoplasia para saber que tem hiperceratinização, porque se não tivesse, não seria branca. Então, qual é a informação que a gente quer ter da leucoplasia? Quando a gente vê uma leucoplasia, o que a gente quer saber a respeito dela?
qual é a chance dela sofrer transformação maligna, né? Então é essa predição que a gente quer dar para o nosso paciente. Qual é a chance dele sofrer transformação maligna? Então a gente vai ver que o que a gente quer pesquisar numa lesão é se ela tem displasia. O que é displasia? Então, célula displásica é uma célula maligna. Então a gente diz que uma célula é displásica quando ela se transformou e virou uma célula maligna. Eu ter uma célula displásica quer dizer que obrigatoriamente eu vou ter câncer? Não, né? Teoricamente, quando aparece a primeira célula displásica ali, se o meu organismo estiver bem, se a minha resposta imunológica estiver boa, o meu sistema imunológico chega ali e faz o que com aquela célula? Mata, destrói, né? Então, eu ter displasia não quer dizer que necessariamente eu vá ter câncer, mas já aumenta a minha chance de desenvolvimento de câncer. Então, primeira coisa, a gente sabe que os carcinomas são tumores epiteliais, né? São distúrbios de proliferação do epitélio, correto? Qual é a única área do epitélio que prolifera? Camada basal. Então, onde começa o meu carcinoma? Na camada basal. A minha primeira célula maligna aparece aonde? Na camada basal, né? Então, eu tenho ali minhas camadas de célula e a primeira célula maligna passou para o lado negro da força, aparece aqui na camada basal. Se o meu sistema imunológico estiver bem, a minha célula imunológica chega aqui, faz o que com essa célula? Mata. Como é que funciona? Lembra que a gente falou do ciclo celular? Que as células vão para o ciclo e depois entram na via de diferenciação? Como é que funciona isso aqui dentro do epitélio? É o seguinte, a camada basal é a camada que prolifera. Então, a célula da camada basal, ela dá origem a uma célula filha. Ela pega, estou falando na vida normal do epitélio, né? Então, a célula da camada basal dá origem a uma célula filha normal e ela joga essa célula filha para cima da camada basal. Dali a pouco, passado um tempo, ela dá origem a uma outra célula filha. Ela joga a célula filha para cima e a irmã mais nova empurra a irmã mais velha. Com o tempo, as irmãs mais novas vão empurrando as irmãs mais velhas para cima, essas células vão subindo como se fosse uma escada rolante e nesse tempo elas vão se diferenciando. Elas vão secretando grânulos de cerato e hialina, elas vão recuperando volume, ou seja, elas vão desenvolvendo função, até ela chegar aqui uma célula com função, que é o quê? Qual é a função do ceratinócito? Produzir ceratina. Então, ela chega aqui em cima capaz de produzir ceratina. É assim que funciona ali o dia a dia do epitélio. O que acontece quando a minha primeira célula displásica aparece na camada basal? Vamos supor que ela escapou do meu sistema imunológico. Meu sistema imunológico não matou ela. O que essa célula maligna aqui vai fazer? Proliferar. Ela vai proliferar e vai dar origem a um filhotinho do cramulhão que ela vai jogar ali para cima. Quando esse filhotinho do cramulhão chegar ali na primeira camada, ele vai fazer o quê? Proliferar. A única coisa que célula maligna faz é proliferar. Aí ele vai dar origem a 2 filhotinhos de cramulhão que vão dar origem a... E assim a gente vai tendo uma progressão muito mais rápida de células malignas do que de células normais, né? Enquanto a célula normal tá ali comendo, indo para a escola, a célula maligna tá fazendo filho para botar no sinal para jogar bolinha. Então tem uma replicação muito mais rápida, né? Então o que vai acontecer? À medida que a minha displasia progredir, as minhas células vão ficar muito mais numerosas, né? E vão começar a subir no epitélio. Ou seja, vai ficar cada vez mais difícil para a minha inflamação parar aquilo ali, né? Então, quando a minha primeira célula maligna chegar aqui em cima, ela vai produzir ceratina? Ela não consegue, né? Então, na verdade, o que a gente vê? Que à medida que a minha displasia está subindo, o que acontece com a minha ceratinização? Vai caindo. O que vai acontecendo com a minha inflamação? Vai aumentando, na tentativa de parar aquilo ali. Então, as minhas lesões vão deixando de ser brancas e vão ficando que cor? Cada vez mais vermelhas, né? E aí, o que vai acontecer? Na hora que a minha primeira célula displásica chegar aqui no cume, o
que a célula displásica vai fazer aqui no cume? Bora, gente. A displasia que no cume causa. O que ela vai fazer aqui? O que célula displásica faz? Prolifera. E ela proliferaria até formar o Monte Everest, se ela fosse burra, né? Porque célula epitelial tem vaso sanguíneo? Não. A nutrição para ela proliferar está vindo do conjuntivo. Então ela sobe até o limite máximo que ela consegue. Daí só tem uma chance dela sobreviver: mergulhar em direção ao conjuntivo, que é o câncer propriamente dito. Então, por isso que o câncer é sempre uma lesão ulcerada com a borda em rolete. A proliferação foi até o limite, dali a única chance para ela continuar sobrevivendo é mergulhar e crescer em direção ao conjuntivo. E é por isso que as células caem na circulação e vão para áreas distantes, causando então metástase. Então, gente, é por isso que a gente fala que o início do carcinoma é sempre uma área vermelha, né? No máximo ainda uma lesão branca ou vermelha, ainda tem áreas brancas, mas a área do início do câncer é o quê? Vermelho. Porque já não consegue mais produzir seratina, porque já está cheio de inflamação ali, né? E aí, obviamente, já fica muito mais difícil para o nosso organismo parar aquilo ali. Então, a gente vai ver que existem vários tipos de leucoplasia. Então, a leucoplasia delgada ou branda é aquela que não tem displasia. Se não tem displasia, vai ter inflamação? Não. Como é que vai estar a seratinização? Normal. Então, é uma lesão branca. É uma lesão branca, clinicamente branca. Qual é uma lesão 100% benigna? Qual é a chance disso aí se transformar em câncer? Zero. Não tem displasia, né? Chance zero. Uma lesão totalmente benigna. E aí, olha o que vai acontecendo. Essas imagens aqui são fabulosas para vocês entenderem o processo. Então, aqui a gente tem a displasia leve, né? Então, a displasia leve, ela pega só a basal e a primeira camada ali da basal. A gente começa a ter ali um pouquinho de inflamação, né? A inflamação já começa a aparecer, porque já tem uma displasia. Então, aquilo já é reconhecido como estranho. Mas vejam a minha quantidade de seratina. Que cor é essa lesão na clínica? Branca. Não há dúvidas de que essa lesão é branca. Então, gente, lesões brancas trazem uma certa tranquilidade pra gente, né? Sinal de que as células ainda estão conseguindo produzir seratina. Então, a gente ainda tem células com função ali. Vejam aqui na displasia moderada. Eu já tenho quase metade do epitélio tomado de displasia. A minha inflamação já aumenta. E olha a quantidade de seratina. Já começa a diminuir. Eu já começo a ter ali uma irregularidade de superfície. Eu já não tenho áreas mais tão brancas assim, ou que chamem tanta atenção. Na displasia severa, olha lá, já quase todo o meu epitélio está tomado. Vejam a quantidade de vasos congestos. Só tem os cabelinhos de seratina ali. Que cor é essa lesão na clínica? Vermelha. Definitivamente é uma lesão vermelha. Até que a gente chega no carcinoma in situ, que é exatamente o que o nome diz, é o carcinoma no seu sítio. Qual é o sítio do carcinoma? Epitélio. O epitélio já está todo tomado. Para ser câncer propriamente dito, falta o quê? Invadir o conjuntivo, né? Então vejam, o epitélio já está todo tomado. Vejam a quantidade de vasos congestos. Cadê a seratina? Que cor é essa lesão? Definitivamente vermelha. Então, para ser câncer, o próximo passo é invadir o conjuntivo. Então, a gente chama de câncer propriamente dito quando ele mergulha no conjuntivo. Tudo bem, gente? Bom, então, quando as lesões estão brancas, né, com para, com ortoceratina, são lesões que não trazem tanta preocupação para a gente assim, né? Que é sinal de que as células ainda estão conseguindo produzir seratina ali com sucesso. Existe um tipo de leucoplasia, existem alguns tipos de leucoplasia, né? Mas a leucoplasia verruciforme é essa aqui. Vejam essa imagem, que essa imagem é uma imagem bem interessante. É um único paciente, né, que apresenta duas lesões leucoplásicas diferentes na borda lateral posterior de língua, que é uma área de maior incidência do câncer de boca, né? Então, aqui na frente, ele tem uma lesão em placa e aqui atrás ele tem um verrugão branco. Né? Se a gente tiver, então falo para vocês que essas duas lesões,
hoje são 100% benignas. Se vocês tivessem que apostar, qual das duas sofreria transformação maligna primeiro? Em qual vocês apostariam? A verruga, a placa, quem dá mais? A verruga. Por que a verruga? Porque a proliferação é maior. É a mesma, não quer dizer que não possa ser a placa, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é a mesma coisa. Se você tiver que apostar num idoso ou numa criança para ter carcinoma, o que você vai apostar? No idoso, teve muito mais replicação, teve muito mais ação dos carcinógenos por mais tempo. Aqui, quem replicou mais? Qual é a chance de atingir 16, 18 erros maior? Quem replicou mais, né? Então, quanto maior a replicação, isso aí serve tanto para a idade quanto para o perfil da lesão, né? Então, quanto maior a replicação aí, maior a chance do indivíduo chegar nos 16, 18 erros. E aí entra um conceito muito importante da gente pensar em termos de replicação, que é o conceito do azul de toluidina. Então, é o seguinte, o que eu quero saber de uma leucoplasia? Se ela tem displasia, o grau, qual é a chance dela se transformar em câncer. Para eu ter essa informação, eu tenho que fazer o quê? Biópsia. Fantástico. Aí, vamos lá. Eu faço aqui unidunité, salamé mingué e escolho uma área, escolhida foi você. Aí faço uma área aqui, beleza. Eu posso não ter pego a área, né, representativa, que já tinha alguma displasia. Aí o cirurgião fala o quê? Tira tudo. Porra, o problema é a área? Tira tudo. Quem precisa falar? Tô zoando. Tira tudo. Aí acontece o seguinte, você vai lá e tira tudo. Beleza. Você tirou tudo e fez o quê? Suturou. Você pegou lá as bordas do tecido que tá claramente falando pra você que tá com problema pra replicar. E mandou ele fazer o quê? Replicar. Você pegou o cara de muleta e falou, corre. Né? O cara já tá mostrando pra você que ele tá com dificuldade de replicar. Você corta o trem inteiro e sutura ali e manda as bordas fazerem o quê? Replicar. Então esse é um problema. Na verdade a gente fica entre a cruz e a espada, porque a gente precisa fazer biópsia para saber se tem displasia, mas a gente não quer fazer biópsia, porque se eu fizer biópsia aumenta a proliferação. Então os estudos mostram que as leucoplasias que foram removidas totalmente tiveram um potencial de transformação maior do que as que foram acompanhadas ao longo do tempo, porque elas foram levadas a proliferar. Então assim, hoje em dia, o que as pessoas fazem é tentar encontrar um jeito de descobrir quando fazer biópsia e aonde fazer biópsia. Então existe tudo, gente. Tem nos Estados Unidos negócio de fluorescência, que o paciente bochecha, gargareja, cospe, coloca a luz da espada de Jedi. Então assim, já tentou-se de tudo, nenhum método é maravilhoso, nenhum método funciona, não existe método melhor do que observação clínica, você ter a foto da imagem e ver que área está modificando. Mas uma das coisas aí que são razoáveis e baratas é o teste do azul de toluidina. Então, o azul de toluidina, ele é um corante que tem afinidade por ácido nucleico. Então, quando a gente tem muita proliferação, ele cora de azul de toluidina. Então, hoje o que a gente costuma fazer, eu confesso, eu não faço mais, que hoje em dia eu já confio no meu olho, apesar de que de vez em quando ele me trai, mas assim, é muito bom para aluno, para quem não tem muita experiência, o paciente vai lá, você pinta de azul. Se não pintou, o paciente vai para casa, volta dali a 6 meses, você pinta de novo. Se não pintou, ele vai para casa e você vai acompanhando. Se pintou, você vai fazer biópsia onde pintou, né? E aí você vai e localiza aquela área ali, né? Então a área marcada é a área que você faz a biópsia.